Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo vamos criar um controle para atividades e apontamentos para a sua equipe. Então, com ele você vai poder controlar todos os apontamentos, suas atividades, saber como é que está o status, a prioridade dessas atividades, poder filtrar essas informações conforme o colaborador e ver como é que está a situação de cada um. Essa planilha também pode ser salva em rede ou pode ser salva na nuvem e daí várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo com ela sem problema nenhum. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado. Lembrando também que essa planilha é gratuita e está aqui embaixo para download para você. Então, quando fizer o download, já deixe o seu like, isso nos ajuda demais para chegar em mais pessoas. Também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional voltada ao mercado de trabalho. São 12 cursos no total, mais de 181 horas, todos com acesso vitalício. E não é só Excel, ele vai também desde o Excel básico até a programação VBA, né? Então você vai ter Excel básico, avançado, matrizes, você vai ter EVBA 1 e 2, você ainda vai ter Power Query, DAX, tudo isso. E além disso você vai ter Power BI, Word e PowerPoint. Todos esses cursos estão dentro, então, desses 12 cursos, todos são individuais, todos criados também por consultores com larga experiência de trabalho, MVPs Microsoft, muitos deles, e também você vai ter acesso a todo esse material para sempre. Então pode acessar hoje, ano que vem, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não tem problema nenhum. Todos com certificado, tá bom? Então é isso, deixei o link para você conhecer o nosso curso e ser nosso aluno hoje mesmo, tá? Quando você compra, ele já é enviado automaticamente, você pode começar agora mesmo sendo nosso aluno, ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Então, nesse vídeo, como eu falei antes, nós vamos montar então uma planilha para atividades, para a gente controlar então as atividades e os apontamentos dos nossos funcionários ou seus próprios também, para você acompanhar como é que são as suas atividades. Muito bem, então a estrutura dessa pasta de trabalho é composta dessas planilhas. Planilha onde teremos os cálculos, os cadastros, aqui relatório de apontamentos, relatório de atividades, relatório de, aqui o apontamento das atividades que você vai cadastrar, e aqui os apontamentos das horas que foram trabalhadas dentro daquelas atividades. Essa planilha pode salvar no OneDrive, não tem problema nenhum, pode várias pessoas acessarem também, sem problema nenhum, não tem nada que vai deixar de funcionar ali em rede ou também trabalhar na nuvem. Pode trabalhar na nuvem também, várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo com a planilha, tá bom? Bom, então aqui, a princípio, aqui em cima nós temos esses botões que vão também diretamente, esses links que vão diretamente para cada uma das planilhas. Para criar esses links eu fiz assim, eu cliquei em inserir, formas, e selecionei essa forma aqui, retângulo com cantos arredondados. Fiz assim, e daí para encaixar aqui em cima, eu vim aqui e mudei ele, então, rotacionei, certo? Coloquei o nome, por exemplo, apontamentos. Então ele fica de cabeça para baixo, o texto, inclusive, né? Você vai dar um botão direito, formatar forma. Aqui muda para opções de texto. E aqui você vem, então, no meio, certo? Editar texto. Rotação 3D. Mudando aqui, então, rotação Z para 180 graus. E aí nós temos, então, o texto certinho aqui como a gente queria. Daí, botão direito sobre ele, né? Link. Vou selecionar qual é a planilha que eu quero. E, por exemplo, eu quero ir para a planilha, quero ir para a célula B5. Quando eu clicar agora nesse botão, ele vai diretamente, esse hiperlink vai diretamente para apontamentos B5. Cliquei, ele vem para cá então para a célula B5 em apontamentos. Foi o que foi feito em cada um desses botões. Sendo que nesse botão aqui, onde eu estou em apontamentos, eu pintei de azul, para ele aparecer como ativo. Quando eu vou em atividades, o azul muda então para atividades. Esse aqui também continua um hiperlink normal, só que com outra cor. Então, quando eu mudo, ele dá esse efeito de você parecer que ele está mudando e ativando aquele local, tá bom? Agora eu vou apagar esse aqui e vamos passar então para os nossos cadastros. No cadastro a gente vai ter então duas tabelas. Três, dois, um. No cadastro nós vamos ver duas tabelas. 3, 2, 1. No cadastro nós vamos ter duas tabelas. Você vai vir aqui então em B5, vamos criar uma tabela com colaborador, onde nós iremos colocar o nome do colaborador, tá? Vou copiar os nomes aqui para a gente não ter que digitá-los. Selecionei todos aqui, Alt-T-T-A, para transformar em tabela. Então, criei como tabela, minha tabela tem cabeçalhos, dou um OK.
E agora ele virou, então, uma tabela. Clico sobre ele, Design Tabela, e vou botar o nome, então, de T colaborador, no singular e com T na frente para, então, ter uma nomenclatura. Tudo bem. Voltando para cá, então, eu vou criar, então, aqui a categoria, que vai ser, assim, departamentos ou categoria da atividade também para quem eu estou trabalhando, para quem eu estou fazendo aquela atividade. De novo, Alt TTA, tá? Minha tabela tem cabeçalhos e pronto. Design tabela, T, categoria. Pronto. Então, essa tabela agora, quando eu chamo ela aqui, ó, vai aparecer como T categoria, categoria. Certo? Tudo bem? Agora eu vou criar uma lista, vou pegar esses dados e vou passar para um intervalo nomeado. Vou criar em fórmulas de intervalo nomeado, tá? Selecionei ele aqui, ó, toda a lista com todos os colaboradores. Copiei, tá? T colaborador, colaborador, que é a coluna ali. Vou em fórmulas, definir nome, igual agora que eu vou colocar aqui, underline, L, colaborador. Colaborador. Que vai ser uma lista, então, dos colaboradores, que é aquela lista que a gente tem ali, que eu vou usar na validação de dados, como você vai ver daqui a pouquinho. Vou clicar aqui e vou fazer para categoria também. Selecionando ele aqui, mais uma vez, ó. São em fórmulas, definir nome, underline L, colaborador. Aliás, categoria. Essa é a nomenclatura que eu utilizo, tá? Quando é uma lista, eu coloco underline L e vou botar, então, o nome dos dados que eu vou ter ali. Então, por exemplo, categoria. Muito bem. E agora, quando eu chamo, igual underline L ou categoria, ele já vai trazer, então, informação com toda essa lista. E se eu aumentar ela, ele automaticamente vai aumentar ela aqui também. Ok? Muito bem. Voltando para cá, então, salva, né? Vai salvando a planilha. Nós vamos criar aqui em atividades, vamos criar uma lista com todas as atividades, um cadastro das atividades que vão ser feitas na empresa. Então, eu vou botar o ID da atividade, o número da atividade, o prazo, que é a data de prazo, tempo previsto, muito importante para saber quanto que a gente prevê de horas ali, responsável, o funcionário responsável, vou colocar atividade, categoria, prioridade, status e data conclusão. Copiar então os nossos dados aqui, tá? Das atividades. Vou vir aqui, vou colar então logo abaixo do ID, botão direito, valores, está ok. Selecionando tudo então, Alt TTA para a gente transformar em uma tabela. E tá aí feito, ok? Então ID, prazo, tudo ali, ok? Deixa eu só ajustar isso aqui de cima também. Tá pronto. Muito bem. Então aqui para baixo, essas atividades responsáveis, deixa eu tirar essa lista, acho que ele acabou copiando a lista ou mantendo ela ali. Só para mostrar como foi feita toda essa parte de lista, eu vou tirar toda a validação de dados daqui. Pronto. Limpa e ok. Para a gente fazer então só juntos, tá? Então no ID vai ser sequencial, você vai digitar, então quando eu tiver uma nova atividade aqui embaixo, vai digitar 51 e vai continuar dali onde você estava, tá? Indo ali para baixo. Ctrl menos. Aqui prazo vai ser o prazo final da atividade, o tempo previsto daquela atividade, para saber se está atrasado ou não. Aqui o responsável, o nome do responsável, que eu vou pegar a partir daquela lista de colaboradores, então eu vou pegar, selecionar tudo aqui. Dados, validação de dados, lista, tá? E aqui embaixo eu vou colocar igual underline L, colaborador. Então, ok aqui, pronto. Então, aqui a nossa lista de colaboradores já vai trazer, então, automaticamente, a partir daquela lista que a gente tem lá. E se eu digitar, ele já vai também aparecer, assim, para eu poder preencher. Para atividades vai ser a mesma coisa. Seleciono tudo aqui também. Dados, validação de dados, né? Aliás, atividade não, categoria, desculpa. Validação de dados, lista, igual underline L, categoria. Dou um Enter ali, e ele é as categorias selecionadas aqui, então. Aqui ao lado vai ser um pouco diferente. Para prioridade e para status, vai ser uma lista fixa de dados. Então, eu vou vir aqui em dados, vou clicar lista, e aqui eu vou digitar, ó, baixa, média e alta. Baixa, ponto e vírgula, média, ponto e vírgula, alta. Então, basicamente, é só a gente colocar por ponto e vírgula ali, separando eles, e pronto. Já vai aparecer certinho ali pra gente, tá? E quando eu mudo ele, está mudando a cor automaticamente. Como é que eu fiz isso? Aqui em página inicial, formatação, e aqui em gerenciar regras, você vai clicar em nova regra, né? Vai fazer lá, nova regra. E aqui eu coloquei, o valor da célula é igual a baixa, por exemplo, tá? E daí eu só digitei, né? Valor igual a baixa. E aqui em formatar eu coloquei, então, esse azulzinho claro, esse aqui. E na fonte eu coloquei esse azul escuro.
Daí quando eu seleciono ali, ele aparece desse jeito aqui, baixa. E quando eu mudo para média, daí vai estar escrito média, amarelo, né? E o alta vai ficar em vermelho. Muito bem. Em status vai ser em andamento pendente concluído. Então aqui, dados, né? Validação de dados. Lista. Pendente, que é o primeiro status que seria em andamento. E concluída. Concluído, né? Muito bem. Tá ali. Pendente em andamento concluído. E a data da conclusão da atividade a pessoa preenche aqui do lado, tá? Então essa aqui é a primeira. Aqui nós vamos colocar o nome para ela, no design tabela vai ser então T atividade. E aqui eu vou selecionar essa linha, vou clicar em exibir, congelar painéis e vou congelar então essa linha logo superior. E assim quando eu rodo ela para baixo, a tabela fica só mexendo ali os dados aqui para baixo e não mexe o cabeçalho nem a parte que nós temos superior onde tem a movimentação. Indo para apontamentos, eu vou vir aqui em B5 também, para ficar na mesma linha, né? Quando eu clicar aqui, ele trocar e aparecer no mesmo alinhamento, né? Um padrão. Vou botar ID, prazo, início, tá? Término, colaborador, ID da atividade, que eu vou puxar automaticamente da nossa tabela de atividades, atividade, categoria, prioridade, duração em horas e comentários. Muito bem. Aí eu vou selecionar tudo aqui. Vou botar os dados ali já direto, né? Para depois já formatar certinho. Colar a informação. Vou selecionar tudo aqui então. Alt T, TA. E pronto. Tá aqui, então, até apontamentos. Design tabela, T, apontamentos. Tem alguns campos que ele vai buscar automaticamente, tá? Então, os campos que nós temos, atividade até a duração, vão ser campos calculados, que não vão ser digitados. Então, esses campos aqui vão ser alimentados de outra forma. Então, eu apago eles ali e vou deixar em cinza para a pessoa saber que são campos calculados. Logo aqui ao lado nós temos o prazo, eu vou mudar ele para o formato de data, dou um Ctrl 1 e mudo para data. Da início e término é a hora mesmo, né? A hora que começou e terminou a atividade. Colaborador, o nome da colaborador, vamos de novo selecionar aqui em dados, validação de dados, para ele pegar a partir da lista, né? Igual underline L, colaborador. Ok? Então ele pega ali a partir do colaborador. Número da atividade, agora a gente vai trazer então as informações de atividade, categoria e prioridade, a partir então da nossa tabela. Então aqui eu vou colocar na atividade, vou fazer igual para x, abre parênteses, qual é o valor que eu estou procurando? Esse valor aqui. Aonde eu estou procurando? Devo vir aqui em atividades, vou selecionar a coluna 1, coluna de atividade, e agora ele pergunta o que eu quero retornar. Nesse caso aqui, eu vou querer retornar então o nome da atividade. Eu vou selecionar a coluna de atividade, tá? E pronto, só isso, tá? Posso botar também um não encontrado, vou botar um aspas duplas ali, ou não encontrado, pode colocar não encontrado. NE, não encontrado, tá? Fecha aspas duplas e fecha parênteses, dou Enter, e daí ele vai trazer a informação conforme o número da atividade. Quando eu mudo aqui, ele muda ali automaticamente. Posso pegar agora ela, copiar essa fórmula, para a categoria vai ser exatamente a mesma coisa. Então, eu posso deixar essa aqui, que vai ser o número da atividade, e aqui só atrás eu vou mudar então aqui ó, a atividade, que é o campo, a coluna que eu estou querendo retornar, eu vou botar a categoria, exatamente o nome que eu tenho lá também, né? Tem que ser o mesmo nome. Categoria, prioridade. Então, nota que ele já está voltando tudo. Ó. Eu já fiz duas aqui. Então, ele trouxe a categoria certinho e trouxe a prioridade conforme aquela coluna que nós tínhamos lá também. Quando eu mudo aqui, ele muda lá automaticamente também as três colunas. E a questão da duração de horas é um cálculo. Então, eu vou fazer o término menos o início e assim eu vou ter então um total de horas. Vou selecionar tudo aqui, vou botar em hora e vou usar esse formato aqui, ó, 37 2.30, porque é o formato de duração que nós temos dentro do Excel, tá? Não é o formato de hora, porque senão ele vai, quando chegar no 24 horas, ele zera de novo. E o 37 2.30 não, ele vai continuar 24, 25 horas, 26 e por aí vai. Tá? Dá um OK e tá ali, ó. Então, nosso formato de hora aqui também. Perfeito? Então, aqui está feito os nossos cadastros. Vou clicar aqui agora, exibir, congelar painéis. E está congelado e está OK, tá? Então está feito aqui também a tabela de apontamentos. E está pronto, a gente pode agora passar, então, para os nossos relatórios. Vamos para o primeiro relatório, que é o relatório de atividades. Nós temos logo ao cabeçalho, temos
a data inicial, a data final, o responsável que eu quero retornar, que eu fiz daquele jeito lá, dados, validação de dados, para trazer a lista aqui dos responsáveis, a prioridade que eu desejo, baixa, média ou alta, status, né? E a categoria. Tudo isso eu quero que seja filtrado, seja retornado conforme esses critérios apenas. Ainda eu tenho aqui a classificação, onde eu estou trazendo então os campos pelos quais eu quero classificar. Então eu quero classificar pelo ID, pelo prazo, pelo tempo predefinido ali, né? Tempo prévio, por aí vai. Previsto, né? E por aí vai. Então aqui nós temos os campos. Para eu pegar esses dados aqui, eu cliquei aqui, ó, dados, validação de dados, e selecionei esses dados da coluna aqui em cima, da primeira coluna, do cabeçalho. Quando eu dou um OK, ele já busca aqui então automaticamente para a gente também, tá? Então pode ser na horizontal, não tem importância isso. Para retornar essas informações, eu vou usar a função filtro. A função filtro é uma função de matrizes dinâmicas que permite, então, que nós retornemos dados conforme critérios estabelecidos. Conforme o dado que eu quero data inicial, data final, eu quero trazer todos os responsáveis se eu não tiver selecionado nenhum, ou quero selecionar quando eu tiver selecionado o João Silva, tá? Então eu vou mostrar como fazer isso, que é um truque. Então você vai fazer assim, ó, igual filtro, abre parênteses, primeiro campo. É o mais fácil, matriz com a informação que eu quero retornar. Seleciono, então, todos esses dados que eu tenho aqui de dentro, tá? Porque todo o cabeçalho lá é igualzinho aqui nesse caso, nosso exemplo. Ponto e vírgula incluir. No incluir, eu vou selecionar, então, vou abrir parênteses, e vou selecionar a nossa coluna de prazo. Porque eu quero, quando for o prazo maior ou igual, que essa data que eu tenho aqui em cima. A data do D4 ali, que é a nossa célula da data inicial, ok? Fecha parênteses, e aqui eu vou colocar, então, quando a atividade, então, quando for maior ou igual que essa data, e quando a atividade for menor ou igual que é o valor que eu tenho na célula D5, e trava ali também. Fecha parênteses, fecha de novo, e agora eu vou explicar para vocês. Então, ele trouxe toda a informação que eu tenho entre essas duas datas, tá? E se eu mudar, por exemplo, eu quiser somente de dezembro, você nota que ele muda automaticamente aqui para a gente. Como funciona isso dentro da nossa função? Dentro da função funciona da seguinte forma. Na primeira parte, a gente tem o campo que eu quero retornar. Na segunda parte, é onde a gente mais vai trabalhar, nós temos, nesse primeiro campo, sempre entre parênteses, eu estou verificando se a atividade, aquela data que a gente tem da coluna prazo, se ela é maior ou igual que essa data que eu tenho aqui em cima. Quando eu faço isso, dou um F9, você tem um retorno dizendo assim, olha, a primeira data é falsa, não é igual, não é maior ou igual, é menor. Então é menor. Então, ok. Então ele dá erro, dá falso, né? Está retornando falso, essa informação não vai retornar. Verdadeiro, 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 falso. Então ele vai retornar somente os que são verdadeiros, nesse caso aqui. E nesse outro aqui, ao lado, que está vezes, né? Ele também vai retornar. E retorna, nesse caso, tudo verdadeiro, porque não tem nenhuma data maior que 31 de 2024, tá? Muito bem. Agora, isso aqui é o truque também. Quando a gente multiplica os dois, eu estou fazendo 1 vezes 1 e 1 vezes 0. Em matemática, 1 vezes 1, né, vai retornar 1. E por dentro do Excel é verdadeiro, significa verdadeiro. E qualquer número multiplicado por 0 vai retornar 0, ou seja, falso. E é por isso que ele retorna então uma matriz, dá para anotar aqui em cima, ó, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, mostrando apenas aquela informação que ele vai retornar. Somente esses 1, quando ele tiver atendido os dois critérios, é que ele vai retornar a informação, retornando desse jeito para a gente aqui então. Muito bem? Agora vamos fazer aqui para o responsável. Para o responsável é um pouquinho diferente, porque eu quero retornar quando for aquele responsável, mas também quando estiver vazio, ou estiver vazio, tá? Então, eu vou botar aqui vezes, tá? Sempre vezes. No segundo parâmetro, sempre vezes. Eu vou até alinhar aqui embaixo, para ficar mais fácil para você entender. Então, a atividade aqui, então, quando na atividade for o responsável igual ao responsável que eu tenho aqui, tá? Só assim ele já retornaria, só que retornaria sempre quando for aquele responsável, D6. Ok? Fecha parênteses. E aqui eu vou abrir de novo aqui na frente. E vou multiplicar, então, quando, abre parênteses, aliás, vou somar, mais quando o responsável, D6, for igual a vazio, tá? Então ele vai retornar quando tiver preenchido ali, ou, que é o que significa esse mais aqui, for vazio. Esse mais, nesse caso, significa, se eu tivesse aqui, ó, 0, vamos dizer que ele não retornou, não tem aquele responsável, no caso, não teria o responsável vazio, só teria o responsável preenchido. Ele retornar 0, perfeito?
Mas esse outro vai retornar 1. Por quê? Ele está vazio, não está vazio? Então ele vai retornar 1. E 0 mais 1 é igual a 1. E nesse caso aqui ele vai retornar 1. Então ele vai atender esse critério aqui e vai retornar informação, tá? Por isso a diferença entre o mais e o vezes que a gente tem dentro das funções de filtro. Quando dou um enter, olha ali, então trouxe todo mundo, e quando eu mudo, ele vai trazer agora somente do João Silva, porque está preenchido ali. Perfeito? Muito bem. Então, vamos copiar aqui de novo. E agora vamos fazer para os demais, que vai ser exatamente a mesma coisa. Vou dar um vezes aqui, vou copiar, dar um Alt Enter. E agora, nesse caso aqui, ó, não é pelo responsável, mas pelo campo prioridade. Nota que ele já traz, né? Daí eu só dou um Tab e seleciono ele. E agora, em prioridade, vou selecionar aqui e dar um F4. Mesma coisa aqui, dá F4. E pronto. De novo, agora eu vou lá no finalzinho. Vou dar um Alt Enter, cola de novo. Então, prioridade agora status. Vou selecionar aqui. Status. Muito bem. Vou selecionar o D6. Vou selecionar aqui o status. F4 aqui também. E por último, né? Fazer de novo. Alt Enter. E agora vai ser pela categoria. Categoria. Quando a categoria for igual a essa, F4. Ou categoria igual a essa, 4 ok. Fecha parênteses no último e dá um Enter e pronto. E agora, quando eu faço o filtro, por exemplo, eu quero só o que está com prioridade alta. Ele vai mostrar só o que está com prioridade alta e, por exemplo, eu posso pegar somente do Carlos. Então, vai mostrar tudo que é do Carlos dentro daquele prazo, né? Vou mudar o prazo aqui, ó. Ele muda dinamicamente tudo que eu tenho do Carlos naquele prazo e ainda, por exemplo, o que está pendente, né? Não está nem em andamento. Então, ele está mostrando só o que está em pendente. E se eu quisesse outro, aqui podia filtrar aqui também, trazer informação de uma determinada categoria, tá? E quando eu apago, né, algum critério qualquer, ele vai então filtrar e trazer informação somente com os critérios que eu tenho aqui ao topo. Muito bem? E agora com relação à classificação. A classificação eu vou usar a função classificar. Eu vou fazer assim, ó. Classificar, abrir parênteses. Vou selecionar a minha matriz de dados, que é essa daqui. Ponto e vírgula, qual é o índice de classificação? Aqui eu vou retornar qual é o número da coluna. Então, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tá? Nesse caso, para retornar a informação, eu vou usar o CORRESP. Abre parênteses, vou botar um se erro também, tá? Antes dele. Se erro, abre parênteses, porque se não retornar a informação, se ele não encontrar, né, a pessoa vem aqui, digita, apaga, então ele retorna sempre pela coluna 1, tá? CORRESP, abre parênteses, quem eu estou procurando vai ser o ID, ponto e vírgula, onde eu estou procurando essa informação. Eu estou procurando ele aqui, ponto e vírgula, né? Trava, ponto e vírgula 0. Por que 0? Quando eu quero uma correspondência exata, eu estou procurando o ID, não um campo aproximado com aquele nome. Então, fecho parênteses, ponto e vírgula, se erro, eu quero que retorne 1, tá? Primeira coluna. Fecho parênteses, fecho de novo. E está ali a nossa informação retornando a partir do ID. Se eu mudar aqui para prazo, se eu mudar para outro campo, ele automaticamente vai mudar ali também, né? Claro que agora é pouco dado, não vai aparecer. Vamos pegar agora esses dados todos, esse filtrar aqui. Vou pegar todo esse cálculo que a gente tinha aqui, toda essa fórmula, essa função, copio ela aqui e troco aqui no lugar do B11. Só venho aqui, colo ela e pronto, tá? Depois venho aqui, copio tudo, apago esse, colo aqui e pronto, tá? Só para não ter que digitar aqui direto. Podia também ter digitado antes de classificar, feito tudo isso. Só que ele fica mais fácil para você entender, tá bom? Está aqui funcionando. E agora, se eu quiser por outro campo, ele vai trocar automaticamente ali também para a gente, ó, conforme a categoria, conforme a prioridade, conforme o prazo, conforme o campo que eu tiver, então, para ele mudar, ele vai mudar aqui dinamicamente para a gente, tá bom? Muito bem. Agora vamos para o relatório de apontamentos. O relatório de apontamentos já tem aqui os campos automaticamente, já estão preenchidos, né? E eu vou usar também a função de filtro, basicamente a mesma que a gente tem lá, tá? Então, filtro, abre parênteses, vou selecionar aqui em apontamentos, seleciona tudo, agora vai ser um pouco mais rápido que a gente já fez com o outro, né? Ponto e vírgula, apontamentos, daí aqui, abre parênteses, matriz, vou selecionar a nossa data, tá? Tá com prazo o nome ali, mas o nome seria a data do apontamento. Depois a gente arruma. Ponto e vírgula, tá? Só isso. Quando for igual, ou maior ou igual, aquela data que a gente tem aqui em cima. Maior ou igual que a célula de data de início. Fecha parênteses, vou copiar ele aqui, vezes, quando for menor ou igual, e a célula data final, tá bom? D5. Trava,
fecha, fecha, enter, e tá ali a nossa informação dos apontamentos. Para os demais, daí a gente já vai fazer também, para deixar tudo certinho, né? Vezes, Alt Enter, e daí aqui em apontamentos vai ser, abre parênteses, quando apontamentos a responsável, colaborador nesse caso aqui, for igual aquele colaborador que está selecionado aqui, certo? Igual a D6, fecha aqui, e abre parênteses aqui de novo na frente, mais quando a célula D6, trava, for igual a vazio, certo? Fecha, 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 dá um teste aí, e pronto, tá trazendo a informação aqui testadinho, ok? Muito bem. Vamos continuar então, daí a gente vai fazer um vezes aqui, copia, Alt, Enter, e agora a gente vai colocar por responsável, por prioridade, nesse campo aqui, trava, nesse campo aqui, trava, e agora de novo, final aqui dá um Alt, Enter, e agora vai ser por categoria. Categoria. For igual, então, a categoria aqui, trava, categoria aqui, trava, e ok. Fecha, dá um Enter e tá ali, então, os dados. E aí, quando a gente muda aqui, ele automaticamente muda a informação dinamicamente conforme a seleção que a gente faz logo aqui abaixo, ok? Muito bem. Deixa eu apagar esses dados aqui, ele já está fazendo os cálculos aqui, mas eu vou fazer esses cálculos todos de novo, para a gente ver aqui certinho, tá bom? Muito bem. Então agora a gente tem os relatórios aqui de atividades, eu tenho aqui quantidade de pendentes, de andamento, concluído e em atrasadas, ok? Então eu quero que esses dados sejam preenchidos logo aqui acima. Para eu fazer isso, eu vim em cálculos, eu criei uma listinha de dados aqui, onde eu coloquei prioridade e quantidade, pendente em andamento, concluído em atraso, aquele que a gente tem lá, certo? Para pendente, eu vou vir aqui em relatório de atividades e vou somar, vou contar quantos eu tenho aqui de pendente, certo? Então eu vou colocar igual conte-cs, deixa eu colocar alinhado aqui tudo à esquerda, igual conte.cs, abre parênteses, intervalo de critérios vai ser, então, o nosso relatório de status, vou selecionar tudo, vou botar aqui até 10.000, tá? Poderia também utilizar outra forma, mas vamos fazer mais fácil aqui hoje. Tá? Então, quando for esse aqui, ponto e vírgula, e o critério que eu vou selecionar vai ser quando for pendente. Então, eu seleciono ele aqui ao lado diretamente, tá bom? Fecho parênteses, dou um Enter e tá ali, ó, pendente, quantidade de pendentes. Em andamento já puxa também automaticamente, porque o intervalo é o mesmo, né? E só muda aqui o parâmetro de prioridade, tá? E ali concluído também, tá? Muito bem, o status, na verdade. Muito bem. E aqui com relação em atraso, o que eu preciso ver para ver se está em atraso? Bom, o que está concluído não está em atraso, então não pode estar concluído. Também não pode estar vazio, certo? Então tem que ser aqui tem que ter maior que 0, por exemplo, tá? Então aqui, e aqui a data do prazo tem que ser maior ou igual que aquela data que a gente tem ali, certo? Menor ou igual que a data de hoje, para ele estar em atraso, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Igual conte.cs, com mais de um critério. Nesse caso, o primeiro critério vai ser diferente de vazio, aqui. Aliás, aqui. Quando nesse ID, vamos botar até 10.000 aqui. Gravar ele. Quando ele for, então, maior que 0, daí você vai ter que botar aqui, ó, maior que 0, assim. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. O segundo intervalo de critérios, que seja diferente de concluído. Então, aqui no status, tem que ter a mesma quantidade de linhas, tá? Aqui vai travar tudo também. Ponto e vírgula, diferente de concluído, tá? Ponto e vírgula, e agora o terceiro que eu quero saber a data, né? Então, relatório, eu vou verificar se a data aqui, se o prazo, certo? Que é até 10.000, é menor, ponto e vírgula, é menor ou igual, daí entre aspas duplas, menor ou igual, fecha aspas duplas, que hoje, abre, fecha, e pronto. Tá ali, então tem 43 atividades em atraso. Só para você ver aqui, então, ó, ficou aqui em cima, tá? Então ficou aqui, ó. O primeiro critério, verificando a coluna B para ver se ela está maior que 0, o ID maior que 0.
Aqui nós estamos verificando, então, se o status ele é diferente de concluído. E por último, a gente está verificando se a data ela é menor ou igual que hoje. Nota a forma como foi colocado aqui, ó. Entre aspas duplas, o menor ou igual e concatenado, usando o e comercial, com hoje, com a fórmula hoje que retorna a data de hoje. Tá? Então retorna ali 43. Voltando para o relatório de atividades, aqui acima nós vamos clicar em inserir, tá? Texto, caixa de texto. E aqui eu vou desenhar, então, uma caixinha de texto. Ok? Tá aqui. Botão direito sobre ela, formatar forma, sem preenchimento. Seleciona aqui, ó, coloca alinhado ao centro. Então eu vou selecionar pendente, ó, vou selecionar na borda dele, opa, na borda dele, igual, cálculos, pendente, vou dar um Enter, tá? E trava ele aqui, dá um Enter. Então agora, quando eu mudar lá, ele muda aqui automaticamente também, tá? Então qualquer filtro que eu fizer aqui, ele automaticamente vai mudar aqui também, ó, dinamicamente. Vou clicar sobre ele aqui, vou tirar a linha também, para ficar bonitinho. Vou mudar aqui em cima para Century Gothic. Vou mudar para tamanho 16. Negrito 16. Tá ali. Perfeito, tá bom? Agora eu vou dar um Ctrl Shift, puxar para o lado. Ctrl Shift. Aqui, vou deixar certinho. Opa. Shift para alinhar ele. Ctrl Shift de novo aqui para o lado e pronto. Tá bom? Então em andamento, agora vai ser... Eu acho que já estão em linha, tá? Então pendente em andamento, concluir em atraso. Então um embaixo do outro. Então se o primeiro foi o C8, né? Então esse aqui vai ser o C9. C10 e C11. Ele sempre perde a formatação. Mas aí como é que eu faço para formatar? Clica sobre esse, pincel de formatação 2 vezes, e aí botão direito, botão direito, botão direito, e pronto, dá um ESC, e tá ali, tudo feito. Então, você tem agora a quantidade de atrasados, quantidade no prazo, tudo certinho, tá? E quando a gente muda aqui, ele muda dinamicamente aqui também todos os nossos cabeçalhos logo ao topo, ok? Então, Ctrl B para salvar. No relatório de apontamentos, a gente também vai ter a quantidade de apontamentos e a quantidade de horas que a gente teve ali. Deixa eu apagar aqui. Apaguei isso para a gente fazer junto. Então, em cálculos, eu vou ter a quantidade de apontamentos. Então, vai ser um conte direto, ou conte.valores. Abre parênteses. E eu vou selecionar aqui, então, a quantidade de valores que eu tenho aqui na coluna de ID. Pode colar até o 10.000 também. Mais ou menos. E pronto, ali, então, está a nossa quantidade de 50 apontamentos que tiveram com aquele filtro. Agora, a quantidade de somar horas é a mesma coisa também. É só somar direto, tá? Não precisa critério, porque ele vai somar conforme o filtro. Soma, daí vou lá em relatório de apontamentos, vou vir, então, pela data, pela duração aqui. 3, trava, apertando F4 para travar, então. E pronto a quantidade de horas. Para essa quantidade de horas ficar desse jeito, você vai dar um Ctrl 1, e você pode tanto vir aqui direto, ou pode vir aqui em hora, tá? E selecionar 37 2.30. Depois, se você não quiser os segundos, pode vir aqui apagar o SS para vir cá assim, ó. Somente, então, a hora conforme a duração, tá? Então, nesse formato aqui. Muito bem. Voltando para cá, vamos lá para o cabeçalho de novo, né? E daí, de novo, eu vou pegar, então, vou até copiar do outro aqui, ó. Copiar esse aqui e vou colocar aqui direto, ó. Alinha certinho. Ctrl Shift arrasta para o lado. E agora eu vou pegar qual é a célula. Tá na F8. Ó, F8. Daí vou pegar esse daqui, vou pincelar para cá. E esse aqui tá na G8. Né? G8, né? Ah, F9. F9. E pronto, tá? Daí só vem aqui em pincelo ele também. E tá pronto o nosso relatório. E agora quando a gente muda aqui qualquer coisa, ele automaticamente muda aqui ao topo também. Então, ao longo desse vídeo você viu como funciona a planilha de atividades. A gente criou junto, então, toda a planilha de atividades e apontamentos. Você pode, mais uma vez, salvar lá no OneDrive e dar esse compartilhamento para várias pessoas, seus colaboradores, todos acessarem, inclusive de casa. Não tem problema nenhum, podem fazer os seus apontamentos por ali também. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Faça o download da planilha gratuitamente aqui embaixo. Quando fizer o download, já deixa o seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda demais também. E também te convido a ser nosso aluno no curso Excel Completo, uma formação profissional voltada para o mercado de trabalho,
com professores consultores com larga experiência e também MVPs Microsoft. Isso significa que você vai ter o melhor ensino, todos são muito voltados com a didática, são 12 cursos no total, então independente do teu nível de Excel, você vai aprender, porque ele vai desde o Excel básico, desde o zero, até o nível de programação, criação de sistemas com um banco de dados no Excel. Além disso, você tem bônus incríveis como curso completo de PowerPoint, de Word e também de Power BI. Além desse, muitos outros cursos como Power Query, DAX, então vai muito profundo. Vai te ajudar muito na sua carreira, independente do nível que você esteja no uso do Excel e do pacote Office. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Para ser nosso aluno, deixei o link aqui embaixo. Você compra hoje, tem acesso para sempre, tá? E é enviado para você automaticamente todos os dados de acesso na hora. Você acessa tudo no nosso EAD, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até a próxima.